Esse meu trabalho, Assim Falam os Tambores, entre a cultura e a ancestralidade, ele remete um pouco a alguns trechos da história do nosso país, né? Afinal, a gente tem muita cultura, muita riqueza, né, musical, cultural, e que muitas das vezes passa batido, né? Às vezes está escondido lá numa gavetinha e a gente sempre vê as mesmas coisas que estão por aí, que não deixa de ser cultural também, né? Mas esse trabalho ele remete um pouco a essa questão da nossa cultura. A primeira parte desse trabalho é uma junção de diversos movimentos, diversos manifestos, né? Que temos alguns toques, que é os toques que remetem aos povos originários, né? Os povos indígenas, que a gente sabe que desde o começo já estiveram aqui, né? Esse ambiente aqui a gente sabe que teve alguns povos, né, originários aqui morando, vivendo, trabalhando também, exercendo as suas funções, e que a gente sabe que com o passar dos anos, a gente teve algumas inserções de outras culturas na nossa terra, que acabou tendo uma modificação e até mesmo um apagamento, né? Um passar de borracha em diversas coisas. E esse trecho remete basicamente isso, né? Essa questão dos instrumentos, né? Dos sons da natureza, né? Que nem eu começo com um trecho do Meu Tambor Já Vai Tocar, que é como se fosse uma introdução do que vai rolar, né, nessa performance, o que vai rolar nesse trabalho. Então, essa primeira parte ela é bem rica nisso, eu quis remeter mais esse início, nessa inserção de tudo mais, né, dessas culturas, vinda de Europa, vinda dos povos originários, e ali começando ali com os povos, né, vindos de África, escravizados aqui nas nossas terras. E uma curiosidade muito legal assim que eu quis remeter nesse trecho, nesse primeiro trecho, é um som que eu faço com alguns instrumentos, e um dos instrumentos é o agogô, que é como se fosse umas cornetas assim que você usa uma baqueta junto, né, para fazer um som similar a um som latado. E esse som latado eu fui fazendo bem tranquilo, bem de leve, que arremete, né, o som das caravelas quando elas vinham no mar, né, balançando, aí tinha as suas peças de metal, com o balançar do mar, né, e tem essa curiosidade bem legal que eu quis remeter justamente para trazer, através do som, essa ideia, né? Essa ideia cultural, essa ideia histórica que a gente tem no nosso país, né? E que até os dias de hoje a gente estuda em diversos meios de comunicação, né? Adeus, camarada, adeus. O trecho da herança ancestral, que é um trecho que inclusive até ponho entre parênteses Adeus Camará, talvez é um dos trechos mais assim sentimentais que eu fiz quando eu fui realizar esse trabalho, porque eu quis remeter à o fatídico momento dos castigos que tinham dos nossos escravizados, dos nossos ancestrais. Então eu fiz como se fosse uma representatividade assim que inclusive até doeu em mim, né, essa representatividade desse momento, mas eu acho que muitas das vezes a gente relembra esse momento como um momento que teve a nossa mistura de cultura, teve criações da cultura, mas eu acho interessante, eu acho importante a gente trazer esses momentos, porque muitas vezes passa batido e justamente essa era a ideia antigamente, de apagar esses momentos, que muitas das vezes foram momentos que são impagáveis, assim, não cabe a gente falar, porque foram assim ainda muito mais do que falam nos livros, né? Eu acho que coisas que a gente vai estudando, vai indo a fundo, eu acho que não vai mostrar o que realmente aconteceu. E nesse trecho justamente eu trago essa visceralidade, né, do meia-lua ali, que eu faço na performance cortando, como se fosse a espécie dos castigos, né, das chicotadas, que também eu trago essa cantiga antiga que fala adeus camará, adeus que eu já vou embora, quem parte deixa saudade, quem fica soluça e chora, né? Que se você pegar num contexto, ela remete diversos momentos, como os escravizados que partiam por um plano maior, os escravizados que eram tirados da sua terra ali, do seu determinado território, indo para outro, né? A gente tinha aquele tráfico no Brasil dos portos que já existiam, o Porto de Recife, com o Rio de Janeiro, com o Porto de Salvador. Então,
tinha essa troca, e esse Adeus Camarão, acho que ela traz esse contexto diverso, né? Em seguida desse trecho, eu trago uma performance de berimbau, que eu acho que talvez é um dos instrumentos que mais me mexe, assim, porque eu acho que é um instrumento que ele traz toda essa força, toda essa ancestralidade da nossa cultura, do nosso país, né? Você vê que é um instrumento simples, mas que, não sei, eu acho que só quem é imersivo nessa questão da música, quando toca, sente uma vibração além, assim, sente um peso. Então, eu quis trazer mais ou menos essa ideia, esse contexto, né, desse momento fatídico, um momento triste, mas que também teve os seus momentos de superações, os seus momentos de reviravolta, né, revoltas, manifestações, e que hoje a gente consegue falar isso abertamente pelas lutas dos nossos ancestrais. Talvez eles foram os principais causadores dessa fala liberta, né? Dessa questão da conversa aberta, uma conversa mais livre. O meu maraquintu, ele foi uma jogada de palavras que eu coloquei meu maraca em tu, que eu quis trazer aquela força, aquela energia de antigamente que tinha no Maracanã, aquela coisa do povo, do popular, ir junto, assistir um jogo, e tinha aquela energia, aquela força dos povos unidos, né, de diversas culturas, diversas diretrizes de moral. Então eu quis trazer essa energia em tu, no caso, meu maraca em tu, a minha energia, o que eu passo de bom para você, que começa com os toques da alfaia, começam os toques mais fortes, né? Algumas viradas no aro e tudo mais, e que o maracatu eu acho que é uma das culturas também muito rica e muito forte no nosso país, por mais que ela é mais falada, mais utilizada e mais participativa na região Nordeste, nós temos aqui no Sudeste, no restante do país, alguns grupos, algumas nações que traz essa cultura riquíssima que é o maracatu, né? O tambor de alfaia, ele é um tambor de guerra, ele é um tambor que remete força. Antigamente, as pessoas falavam assim nos interiores lá de Pernambuco, que tinha os maracatus, né? Baque solto, baque virado, que era na região interior, né? Do interior do estado. E muitas vezes as pessoas iam dormir, né? E elas confundiam com o som do trovão, que as alfaias ela tem um som um pouco mais tudum-dum, né? Um som mais forte, mais grave. Eles linkavam o som ao som do trovão, né? E que depois as pessoas iam de curiosidade, saber o que querem, e eram as nações de maracatu ensaiando, fazendo seus cortejos, as suas festas. Então, a alfaia ela é um instrumento muito participativo no maracatu. Claro que ela é um instrumento musical que você pode tocar em outros estilos populares, como a roda de jongo, você pode tocar no coco de roda, em diversos estilos culturais, estilos musicais também. Mas ela é mais forte, assim, mais utilizada no maracatu justamente por essa força, né? Eles fazem aqueles cortejos, os guerreiros vão tocando as loas. As loas são as cantigas de maracatu e com os baques de fundo, né? Os baques são os toques, vai completando essa questão do maracatu e do cortejo. Já a parte que remete, que é o nome Mãos de Sangue, né? Seriam os toques de atabaque, como se estivesse trazendo aquela questão das fugas que aconteciam dos escravizados das senzalas, dos trabalhos, dos cafezais, dos milharais, enfim, das plantações que tinham na época e que eles faziam essas fugas através de combinados. Eles se encontravam, faziam seus códigos, né? Faziam suas músicas, os seus códigos dentro das músicas, quando eles iam curtir, até mesmo, né, nas suas rodas de folga. Então esse toque de atabaque, né, que é um toque contínuo, que arremetiam essas fugas
né, deles para os quilombos, que temos o quilombo mais famoso do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares, que ficavam na região ali da capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco pegava o estado de Pernambuco, ali um pouco mais para baixo, né, Sergipe, ali na região de Sergipe, Maceió, Alagoas, todo aquele finalzinho da região Nordeste ali, chegando próximo ao norte da Bahia. Eu quis trazer nesses dois trechos da mesma faixa, essa questão dessa cultura próxima, que foram culturas que vieram com os escravizados, né? E que assim foi se fortificando, foi se modificando e com o tempo temos aí até hoje. E esse último trecho eu quis trazer como se fosse uma espécie de transição de tempo, né? No início eu faço uns toques de como se fosse cantos de pássaro com uma flauta artesanal, né? E eu acho que são uma coisa que remete assim a essa transição de tempo. Eu acho que são os pássaros, eles têm o seu tempo de comer, ele tem o seu tempo de dormir, de se alimentar, de fazer as suas migrações, ele sabe quando o tempo muda, quando o tempo fecha. Então eu acho que isso que trouxe essa questão da transição de tempo. E depois eu faço algumas cantigas famosas nas rodas de capoeira que eu presto homenagem a três figuras que para mim são as figuras assim para esse meu trabalho importante. Que primeiro é Naná Vasconcelos, que foi eleito 8 vezes o melhor percussionista que já existiu, né? E para mim ele foi uma inspiração total para esse meu trabalho, né? Faço homenagem a ele, a Mestre Bimba, que é um mestre de capoeira que difundiu, né, espalhou pelo Brasil afora a questão da luta regional baiana, ou melhor, a capoeira regional, e Mestre Pastinha, que foi o mestre que conduziu, que fortaleceu e protegeu a capoeira inicial, que foi a capoeira Angola, que a gente fala, os primórdios da capoeira, que é uma capoeira um pouco mais mandigada, uma capoeira mais solta. Esses três personagens, para mim, foram os personagens que mais se destacam em quesito de inspiração para mim. E aí eu faço algumas cantigas, né? Ai, 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 dê, joga bonito que eu quero ver. É uma cantiga muito rica dentro das rodas de capoeira, né, de antigamente. A partir desses mestres, a partir dessas pessoas, essas culturas que estão firmes no nosso país, que muitas vezes são apagadas, mas eu acho que elas têm o seu lugar, elas precisam ser reconhecidas, precisam ter o seu respeito, né? Porque sem elas, talvez, a gente não conheceria nem um terço do nosso país, né? Muitas culturas migram e com ela a história da região, a cultura, os modos de vivência da região. Então esses personagens foram os pilares assim para eu construir essa performance, né? E que eu espero que ela chegue para diversas pessoas, diversas culturas, como forma de acolhimento, de enriquecimento cultural e de estudo também e de história. Também dedico esse documentário a todas as crianças, a toda a minha família, a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, que me apoiaram, que de certa forma, tanto profissional como emocional, todas as pessoas que de certa forma agregou a esse meu trabalho, e apenas agradeço, tenho gratidão por elas e espero que esse documentário seja muito forte, muito rico e muito gentil também.